Domingo, 21 de dezembro, Maracanã. O palco tá montado para a final da Copa do Brasil 2025, Vasco e Corinthians. E que final, hein? Pois é. Depois daquele 0-0 super amarrado no primeiro jogo, a decisão ficou toda para esses 90 minutos. Não tem vantagem, não tem gol fora, não tem margem para erro. Nenhuma. E a nossa missão hoje é justamente essa, né? Mergulhar nesses dados todos, estatísticas, análises táticas que a gente tem, para tentar montar o quebra-cabeça dessa partida. Para a gente entender quem está mais propenso a brilhar ou a falhar, a gente precisa olhar o momento de cada time. E a temporada do Vasco é o retrato da imprevisibilidade. Totalmente. É um time que vive nos extremos. A gente vê goleadas espetaculares, tipo um 6-0 no Santos, 5-1 no Internacional. Quando esse time encaixa, parece imparável. Mas essa capacidade de ser avassalador também tem um lado bem sombrio, né? Sim. Na mesma temporada, o Vasco sofreu um 5-0 do Atlético Mineiro. Essa oscilação é a marca da equipe e não é só o resultado, é a performance. Eles dominam um time forte numa semana e são completamente dominados na outra. Ou seja, é um time totalmente imprevisível. Do outro lado, o Corinthians parece ser o oposto. Menos brilhantismo, talvez, mas muito mais consistência. A campanha no Brasileirão foi sólida, 47 pontos, meio de tabela. Exato. Não enche os olhos, mas também não dá susto na torcida. O controle é quase absoluto em casa. Na Neoquímica Arena foram 21 vitórias no ano, um aproveitamento altíssimo, 57% nos clássicos paulistas. É um time que sabe usar o estádio como fortaleza. Mas essa dependência de casa não é justamente o maior calcanhar de Aquiles para uma final? Que vai ser no Maracanã com 78 mil torcedores contra? Sem dúvida, essa é a grande incógnita do time. Por que essa diferença de performance? Em casa, o Corinthians impõe o ritmo, controla a posse com paciência, apoiado pela torcida. Certo. Fora de casa, essa mesma paciência vira lentidão, vira posse de bola estéril. O time parece sentir falta do seu ambiente e fica mais vulnerável, justamente contra os contra-ataques, que são a grande arma do Vasco. O desafio deles é provar que podem ser esse time controlador sob a pressão do Maracanã. E essa ideia de equilíbrio fica ainda mais clara quando a gente olha os números gerais. É quase assustador. Média de gols marcados. Vasco com 1,3, Corinthians com 1,2. Praticamente igual. E na defesa, a mesma coisa. Vasco sofre 1,4 por jogo, Corinthians 1,3. São números espelhados. Isso mostra que, na média de 38 rodadas, eles produziram e sofreram em níveis quase idênticos. Mas final não é média, né? É o momento. Claro. E os dados do 0-0 na Neoquímica nos dão um panorama mais claro. O Corinthians teve mais posse, 54%, mas foi o Vasco que finalizou mais, 12-7. O que à primeira vista parece uma contradição. Mais posse para um, mais chute para o outro. Exato. E a métrica que desvenda esse mistério é o XG, os gols esperados. Explica melhor isso. Ela não mede a quantidade de chutes, mas a qualidade deles. E nesse jogo, o XG dos dois foi baixíssimo, tipo 0,8 para cada um. A chave para destravar essa final tá nas mãos dos técnicos. Começando pelo Vasco, como eles pretendem transformar esses chutes ruins em chances reais no Maracanã? Bom, o esquema do Vasco, o 4-3-3, ele é desenhado para verticalidade. A peça-chave para isso é o Ryan. Certo. Ele não é um ponta tradicional. Ele é um atacante que joga pelo lado, sempre buscando espaço nas costas da zaga. A missão dele é transformar posse em profundidade. No meio, o Vegete tem aquele papel de pivô, da briga física com zagueiros, para criar o espaço que o Ryan precisa. E o maestro disso tudo é o Felipe Coutinho, certo? A bola passa por ele. Sempre. O Coutinho é o termômetro. O desafio dele é achar o tempo certo do passe para o Ryan. Contra o Corinthians, que joga com a defesa adiantada, esse passe em profundidade é a arma mais perigosa do Vasco. Entendi. E tem outro ponto crucial: a bola parada. Num jogo que se projeta tão travado, uma falta ou um escanteio bem batido pelo Coutinho pode ser o caminho mais curto. E o Corinthians organiza o time para ter esse controle e, ao mesmo tempo, se proteger dessas bolas em profundidade. Está num 4-3-1-2, um esquema que busca ter mais gente no meio-campo. A ideia é ter sempre um homem a mais para controlar a posse. Lá na frente, a dupla Depay e Yuri Alberto tem a função de finalizar. Mas quem faz essa engrenagem girar é o Garro. Ele joga atrás dos atacantes e é responsável por ditar o ritmo. Eles giram o jogo de um lado para o outro, esperando uma brecha aparecer. Funciona bem contra times desorganizados. O problema é que, numa final contra um time postado, empurrado pela torcida, essa paciência pode virar passividade. Se o Vasco não errar, o Corinthians pode acabar rodando a bola sem conseguir agredir. Ainda tem o peso da história.
No confronto direto, a vantagem é do Corinthians, 57 vitórias contra 36 do Vasco. Inclusive, no último jogo no Brasileirão, deu Corinthians 3-2. Sim, o retrospecto geral favorece o Corinthians, mas quando a gente filtra os dados para o cenário específico dessa final, a história conta outra coisa. Como assim? Existe uma estatística muito forte na Copa do Brasil. Em finais, onde o jogo de ida foi 0-0, o time que joga a volta em casa foi campeão em 60% das vezes. Nossa, 60% é um número forte. É um dado poderoso que mostra a força do fator casa nesse contexto de equilíbrio máximo. Então a gente tem um conflito de narrativas. O histórico geral contra o histórico específico da competição. E no fim, o que tem em jogo é muito mais que um troféu. Falamos de uma premiação que pode redefinir o futuro de um clube. O campeão leva 81 milhões de reais. Mais os 50, que já acumulou, Isso. são 131 milhões no total. O vice leva 42. É uma diferença de quase 90 milhões de reais em um único jogo. Esse valor muda completamente o planejamento para a próxima temporada. É poder contratar jogador de mais peso, segurar talento, investir em estrutura. Para o Corinthians, o título significaria ser tetracampeão, igualando Cruzeiro e Grêmio. Para o Vasco, seria o segundo título, o primeiro desde 2011, consolidando um projeto de reconstrução. É legado e dinheiro. Com tudo isso na mesa, como a gente traduz esses dados num cenário provável para o jogo de domingo? A síntese de todas as variáveis aponta para um roteiro. A gente deve ter um jogo tenso, com o Vasco provavelmente tentando impor um ritmo mais forte no início, empurrado pelos 78 mil torcedores. Sim. A posse de bola deve ser dividida, talvez um pouco maior para o Vasco por jogar em casa. E o mais provável é que o XG total da partida, a soma da qualidade das chances dos dois, seja baixo de novo, talvez até menor que 1,5. Ou seja, a tendência de poucos gols de novo. Exatamente. Um jogo para menos de 2,5 gols é o cenário mais provável. Consequentemente, a chance da decisão ir para os pênaltis é altíssima. Sério? Nossa análise aponta uma probabilidade de 55% de um novo empate. O equilíbrio é tão grande que os pênaltis parecem o destino mais lógico. E se tivermos que apontar um favorito, mesmo que por uma margem mínima, a análise pende para qual lado? A análise aponta um leve, e eu reforço leve, favoritismo pro Vasco, com 55% de chance de levantar a taça contra 45% do Corinthians. Só 55%? Com a torcida a favor, Maracanã mutado e aquela estatística histórica dos 60% que você mencionou, eu imaginaria um favoritismo mais claro. O que na sua análise impede o Vasco de ser um favorito mais destacado? Essa é uma ótima pergunta. O que equilibra a balança é a natureza do adversário. O Corinthians é um time letal, que se alimenta justamente do ambiente de euforia do oponente. Ah, entendi. Eles prosperam no erro alheio. O Vasco, empurrado pela torcida, vai precisar se arriscar, vai ter que sair para o jogo, e cada ataque do Vasco é uma oportunidade para o Corinthians fazer o que faz de melhor, recuperar a bola e achar um Garro, um Depay, livres no contra-ataque. Então o favoritismo existe, mas é perigoso. É tênue, existe pelo fator casa, mas é tênue porque o estilo de jogo do Corinthians é perfeitamente desenhado para punir um favorito impaciente. Fica claro, então, que é um jogo de xadrez. De um lado, a imprevisibilidade e a intensidade do Vasco, tentando usar o Maracanã como um 12º jogador. Do outro, a paciência do Corinthians, tratando o tempo e os nervos do adversário como aliados. Exato. A análise nos mostra o caminho mais provável, um jogo decidido nos detalhes. Mas isso levanta a questão final, a reflexão que fica, né? Numa final com 78 mil pessoas, com tanto em jogo, o fator decisivo não vai ser a tática, mas sim a mente. Qual time terá força mental para executar seu plano sob pressão máxima sem cometer um erro fatal? Boa pergunta. Entre um Vasco de extremos, que pode ir da glória ao colapso, e um Corinthians metódico, especialista em capitalizar a falha alheia, quem está mais propenso a ter aquele lapso de concentração que vai custar o título da Copa do Brasil?